Olá pessoal, você chegou ao canal Nave Vida. Aqui falamos sobre saúde, bem-estar, autoconhecimento, entre outros assuntos. Meu nome é Kátia Pessoa e eu e o Daniel sempre trazemos novos conteúdos para todos vocês. Assistam, participem e se gostou, deem seu like e compartilhem. E o nosso tema de hoje é sincronicidade. Como entender as mensagens do universo, utilizando a sua percepção extrasensorial, a PES. Sabe quando estamos pensando numa música e ligamos o rádio e ela está tocando na primeira emissora que sintonizamos? E quando você liga a TV e justamente está passando um filme que você já assistiu várias vezes, exatamente numa mesma cena específica. E você pensa, de novo? E quando vemos horas repetidas como 11:11, 22:22, 00, 10:10, e acontece tantas vezes que até se torna algo comum. E se isso está acontecendo com você, saiba que o nome disso é sincronicidade. Mas isso não explica nada, não é mesmo? Então vem com a gente que eu vou te explicar como essas sincronicidades funcionam. Numa sessão de psicanálise, no mesmo instante que sua paciente relatava que havia sonhado que ganhara de presente um lindo escaravelho de ouro, Jung ouve um ruído como batidas leves na janela fechada do consultório. Curioso, ele a abre e é surpreendido por um zumbido e farfalhar de asas que adentra a sala. Admirado, porém ligeiro, ele pega em suas mãos um similar do besouro relatado, um escarabejo. Por que cargas d'água aquele besouro resolveu bater na janela na mesma hora do relato e por que Jung resolveu abri-la? E como explicar com qual facilidade ele o pegou em suas mãos? Besouros, eles não preferem jardins, ar livre em vez de salas escuras? Qual a relação causal de tudo isso? Nenhuma. Porém, o significado intrínseco disso tudo somente a paciente e Jung poderiam dizer. Você acredita que o que aconteceu seria uma mera coincidência? Realmente não deixa de ser uma coincidência, porém não tão simples assim. Bem, convenhamos, algumas coincidências como essa são tão estranhas que essa palavra não as define perfeitamente. O termo mais adequado nesse caso é o sincronismo, de fato, uma sincronicidade. E quando números são vistos seguidamente em várias situações, seja no canhoto do supermercado, seja no jornal, revista, nas placas dos carros e até no resultado das contas. E isso acontece rotineiramente durante anos seguidos, o mesmo número, ou números. Qual o significado disso? Uma amiga minha há anos vê os mesmos números em placas de carros e ela já até ganhou na loteria com eles. Não foi muito, mas ganhou e pode ganhar de novo, pois ela não parou de ver os mesmos números até hoje. É só encontrar o bilhete premiado, amiga. Não desista não, viu? Há ainda a situação na qual você está falando uma palavra e outra pessoa qualquer, até desconhecida, passa por você e fala a mesma palavra ao mesmo tempo ou quase ao mesmo tempo. Ou você ouve alguém falar uma palavra ou frase em um vídeo que você assiste no celular e a mesma palavra ou frase é repetida ao mesmo tempo na TV. E por vezes já não aconteceu de você estar escrevendo uma frase ou palavra e na TV, no rádio, no vídeo ou mesmo alguém repete a mesma frase ou palavra que você está escrevendo. E você pensa, nossa, como isso é possível? E essas tais coincidências certamente já aconteceram várias vezes com você, não é verdade? Mas por que isso sempre acontece? E o que isso quer dizer? Qual o significado intrínseco disso tudo? Você saberia explicar? Em termos simples, significa que o universo está nos enviando um recado, mas para lê-lo, teremos que decifrá-lo. E para isso precisaremos de uma chave. Mas não há algo lógico. Essas sincronicidades são aberturas para acessarmos informações,
porém nem sempre estamos preparados para interpretá-las. Bem, primeiramente, precisamos identificar se há algum padrão nessas coincidências para em seguida distinguir dentre elas quais são significativas. Enquanto espécie, nós desenvolvemos a capacidade de perceber padrões e por essa razão somos capazes de ver silhuetas no escuro e identificar se trata-se de pessoas, animais ou árvores. Confiamos nessa capacidade natural. Contudo, as sincronicidades têm padrões diferentes dos habituais, nem sempre percebidos. Jung cunhou o termo sincronicidade para definir acontecimentos sem nenhuma relação causal, mas que possuem algum significado intrínseco. Uma relação causal é aquela na qual podemos elaborar uma oração com antecedente e consequente. Por exemplo, se estiver chovendo, levarei guarda-chuva. O carro de João está na garagem, logo ele já retornou do trabalho. No caso da sincronicidade, não podemos elaborar um raciocínio assim. Embora não se encontre um princípio de causalidade nesses eventos, há contudo um significado igual ou semelhante, ou seja, uma coincidência significativa. Jung a define como a experiência da ocorrência de dois ou mais eventos que coincidem significativamente para uma ou mais pessoas que vivenciaram a coincidência significativa em relação a um padrão subjacente. Mas calma, vamos por partes, para vocês poderem entender melhor. O conceito de sincronicidade foi proposto por Jung em publicações científicas em 1929 e somente 21 anos depois ele concluiu a obra cujo nome é Sincronicidade, um princípio de conexões acausais. Sua dificuldade em concluir deveu-se à complexidade do tema e da impossibilidade de reproduções dos eventos em ambientes controlados, ou seja, foi preciso registrar um número considerável de acontecimentos inesperados deste tipo para então publicá-lo como pesquisa. Segundo Jung, a sincronicidade difere da mera coincidência, pois não é circunstancial. Por outro lado, ela emerge de um padrão subjacente ou dinâmico expresso por meio de eventos e de relações significativas. Os conceitos de arquétipo e de inconsciente coletivo abrangeriam ou conteriam o princípio de sincronicidade. Vimos sobre isso no vídeo Neurose, Histeria e o Medo em Tempos de Coronavírus. Se você quiser entender mais a respeito, o link está na descrição. A sincronicidade se manifesta por vezes atemporariamente e em eventos não causais. Ela é reveladora e necessita de uma compreensão, e essa compreensão poderia surgir espontaneamente, sem nenhum raciocínio lógico. A esse tipo de compreensão instantânea, Jung deu o nome de insight. O insight é, por excelência, a compreensão ou solução súbita de um problema a partir de uma percepção mental dos elementos por meio das relações adequadas e pode decorrer espontaneamente de uma sincronicidade. Jung agrupou os fenômenos sincronísticos em 3 categorias. Primeiro, coincidência de um estado psíquico de um observador com um acontecimento objetivo externo e simultâneo e que corresponde ao estado ou conteúdo psíquico, porém sem nenhuma conexão causal aparente entre o estado psíquico e o acontecimento externo. Por exemplo, o caso do sonho com o escaravelho de ouro. O segundo, coincidência de um estado psíquico com um acontecimento exterior correspondente, mais ou menos simultâneo, que tem lugar fora do campo de percepção do observador, ou seja, espacialmente distante, e só se pode verificar posteriormente. Por exemplo, muitas descobertas científicas idênticas aconteceram quase simultaneamente em diversos locais do mundo, sem que os cientistas tivessem contato entre eles, e só foram percebidos posteriormente.
E terceiro, consciência de um estado psíquico com um acontecimento futuro, portanto distante no tempo e ainda não presente e que só pode ser verificado também posteriormente. Por exemplo, um sonho premonitório ou uma premonição. Nesse caso, também não há nenhuma relação causal e, portanto, não há como antecipar uma ação racional. A melhor resposta vai depender do insight que pode ser disparado mediante alguma sincronicidade. Jung explica que nos casos 2 e 3, os acontecimentos coincidentes ainda não estão presentes no campo de percepção do observador, embora seus sinais tenham se antecipado no tempo e só podem ser verificados posteriormente. Por esse motivo, diz que semelhantes acontecimentos são sincronísticos, o que não deve ser confundido com sincrônicos. Percebam se ocorre algo mais significativo quando essas coincidências se repetem com vocês. É possível que ao ver os números ou ao ouvir as palavras repetidas, aconteçam sincronicidades sobre as quais a pessoa ainda não tenha percebido um paralelo. Por exemplo, é possível que estejamos sendo alertados para buscar novas diretrizes para nossas vidas e mudarmos o rumo e a sorte a nosso favor. Se palavras estão sendo repetidas seguidamente, não é o caso de anotá-las todas as vezes que acontecer? Quem sabe surgirá alguma frase ou mensagem? Pode ser que estamos nos desviando de nossos objetivos ou nosso propósito de vida, e esses sincronismos estejam alertando a nossa consciência e com isso permitindo inclusive que criemos um novo caminho mais acertado ou que retomemos ao rumo do qual nos desviamos. Pode ocorrer que necessitemos fazer um desvio ou pegar um atalho. O importante é observar o que está nos acontecendo nesses momentos e estarmos conscientes dessas sincronicidades, saber identificar o seu significado e agir em sintonia com elas. Existe um universo nos comunicando algo, é preciso aprender a interpretar suas mensagens corretamente. Por outro lado, é preciso ter os pés no chão para não nos deixarmos levar somente pela nossa imaginação. Por isso é necessário desenvolver a capacidade de observação e encontrar os padrões nessas coincidências significativas. De repente, a mensagem está nos dizendo que devemos confiar e que estamos indo no rumo certo, embora estejamos vivendo um momento turbulento e difícil. Porém, se for o contrário e tivermos que corrigir o rumo, será preciso tomar atitudes que gerem mudanças. Dessa forma, a pessoa precisará agir, ter uma ação, ou seja, gerar uma causa que implicará em determinadas consequências de forma consciente. Em suma, se quisermos mudanças, provavelmente será necessário buscar novos padrões para a nossa vida, desde uma nova conduta que nos permita fazer novas escolhas, até abrir mão de padrões obsoletos. Veja na descrição o vídeo Por que é tão difícil quebrar padrões obsoletos? Ele vai te sincronizar com novos padrões. Aceita o desafio? Em minha vida, essas sincronicidades sempre estiveram presentes, desde as mais simples às mais complexas. Uma dessas sincronicidades eu nunca esqueci. Ela foi muito enfática e eu entendi a mensagem, ainda que tivesse dúvidas na hora. Anos atrás, vivi na Europa por mais ou menos 1 ano e meio. Pouco tempo depois de ter já retornado ao Brasil, eu sentia dúvidas sobre se havia tomado a decisão correta. Estava confusa e cheia de dúvidas. Num dia qualquer, enquanto varria a sala de estar, que era bem grande, cuja janela dava para um jardim todo arborizado, eu pensava naquela minha situação e pedia a Deus, deuses, a deusa, ao universo, alguém que me enviasse uma mensagem, um recado sobre a minha decisão de ter retornado. Talvez tivesse me precipitado, porém se houvesse um sinal eu ficaria mais tranquila e saberia que rumo tomar. Nesse mesmo momento, vi no chão um minúsculo papelzinho branco dobrado, bem pequenininho mesmo. Sabe quando alguém escreve um recado e dobra bem dobradinho várias vezes? Tipo um segredinho, um recadinho?
Foi essa a sensação que eu tive. E eu pensei, nossa, como alguém conseguiu dobrar tão bem assim esse papel? E para quê, né? Abaixei e peguei um minúsculo papel dobrado e fui abri-lo para ver se era de alguém, se havia algo escrito. A textura do papel era delicada, mas firme, e logo me pus cuidadosamente a desdobrá-lo. Ao terminar de abrir, via-se como um microlivrinho aberto, com uns hieróglifos ou sinais iguais em ambas as folhinhas, em linhas retas, igual mesmo a um caderninho escrito de cima até embaixo a mesma coisa, o que olhando a olho nu parecia ser muitos microsímbolos da lemniscata, lado a lado, enfileiradas. Mas o que é isso? Pensei. E como alguém faria essa engenhosidade? Fiquei toda cismada, né? Achei interessante. E então virei para ver de novo a capa e o que eu vi. Que surpresa! Vocês não vão acreditar. Via-se o corpo de uma mariposa albina toda peludinha e que não se movia, por mais que se mexesse nela. Minha filha estava comigo e também não conseguia entender aquilo. E eu pensei, o universo me respondeu, só pode ser. E eu queria ler o que estava escrito ali de qualquer jeito. Devia haver alguma mensagem. Eu tinha que decifrar. Peguei uma lupa e via-se em linhas retas como micro círculos perfeitos que, a olho nu, via-se as lemniscatas. E eu me perguntava, mas o que isso quer dizer? Eu pedi uma mensagem e na mesma hora achei isso aqui. Cheio de sinais, sinais divinos, e eu preciso decifrar esses códigos. Preciso de uma chave, eu pensei. Qualquer coisa que me permita decodificar tudo isso. Então, segurando a lupa numa mão e o livrinho em outra, me dirigi à janela para ver bem mais nitidamente e fiquei ali sem saber como faria para entender. Então eu pensei, né? Ai, que pena, né? Ela tá morta. Mas somente dessa forma seria possível lê-la ou ao menos tentar, pois se estivesse viva seria impossível segurá-la em minhas mãos. Bem, mas eu vou guardá-la, eu pensei. Quem sabe um dia eu a decifro. Vou espetá-la com uma agulha, como faz os colecionadores, afinal ela está morta mesmo, né? Vocês não vão acreditar no que aconteceu após eu dizer essa última frase, mas eu juro, é verdade. A mariposa saiu voando pela janela para o jardim. Aquilo era um mecanismo de hibernação, mas ao proferir aquelas palavras, vou espetá-la com uma agulha, ela despertou e fugiu na hora. Olha quantas coincidências significativas e quantas lições eu aprendi naqueles minutinhos. Eu entendi principalmente que o universo sempre falava comigo e era eu que não conseguia entendê-lo. Precisava aprender mais, aprender a ler nas entrelinhas da vida, ler com os olhos da alma. Viram quantos significados intrínsecos naquela cena? Foi até muito poético tudo aquilo. Isso eu achei depois. E sim, quase sempre estamos certos e sabem por quê? O universo sempre apoia as nossas decisões, ele não interfere nem nos julga. Nós é que não entendemos a nós mesmos. E isso tudo significa que há uma sintonia nossa com o universo. Nada fica sem resposta, nada é por acaso. Só temos que aprender a decifrar, a ler as mensagens que nos chegam a todo instante. Sintonizamos aquilo que desejamos. Tudo flui numa beleza singular. Então, pessoal, o que vocês pensam sobre isso? Contem o seu relato pra gente. Se gostaram, participem e compartilhem, deem o seu like, ajude o nosso canal a trazer mais novidade para vocês. Um beijo no seu coração.